Olá, time, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês de novo. Vamos aqui para mais um vídeo. Toda semana a gente está aqui liberando vídeos para vocês, eu e Sara. Para quem não sabe, eu e Sara somos do @PhD nos Estados Unidos e a gente está aqui todo dia para compartilhar com vocês um pouco como que foi nossa jornada de fazer um doutorado aqui nos Estados Unidos e para ajudar vocês que querem ter uma oportunidade de vir fazer um doutorado, um mestrado, um summer job. Summer job é um estágio. Então, a nossa missão é ajudar vocês. A nossa missão é colocar um brasileiro em cada universidade de cada estado americano. Bom, a gente é especialista em Estados Unidos, pós-graduação nos Estados Unidos, porque é onde fizemos nossa pós-graduação, é onde temos autoridade para falar sobre pós-graduação. E aí, hoje eu vou falar de um aspecto muito interessante, que é quando você entra no doutorado nos Estados Unidos. Bom, eu vou falar da minha área. Eu sou da agronomia. E eu vou falar sobre agronomia e todas as sub-áreas da agronomia. O que são as sub-áreas da agronomia? Entomologia, fitopatologia, melhoramento, e também isso engloba as biológicas. Porque acaba que a agronomia está dentro de biológicas, né? É engenharia agronômica, mas está dentro mais da biológica. Mas tem umas sub-áreas mais focadas em engenharia, né? Tem hidráulica, tem sensoriamento, esse tipo de coisa. Mas o que eu vou falar aqui serve para agronomia, falar um pouco do que eu sei da biologia também. E depois a Sara vai falar da área dela, que é a área de STEM. Que é a área de STEM. Eu sou da área de STEM também, que é a área de Science, Technology and Mathematics. Mas a Sara é da área da engenharia. E a engenharia tem suas especificidades. Bom, antes de a gente começar o vídeo, vamos dar alguns avisos aí. Esse vídeo não tem corte. Tô falando aqui direto com vocês, não vou cortar, não vai ser editado pra corte nem nada. Então, né, eu erro, eu esqueço as coisas que eu tenho que falar, e o tempo de vocês aqui é curto, então eu tento não enrolar vocês bastante. Tô aqui com a minha aguinha, tô com a minha garganta um pouco ressecada. Aí vou tomar uns golinhos de água durante o nosso vídeo. E vamos começar. Tem umas anotações aqui, porque eu quero falar tudo, tem tudo que eu quero falar pra vocês. Bom, como que funciona o doutorado, como que você entra? Bom, primeiro vamos tirar uma coisa da cabeça de vocês, todos vocês, independente da sua área. Não precisa ser gênio para fazer um doutorado nos Estados Unidos, ou um mestrado, ou um estágio. Você não precisa ser gênio. Eu sei que quando a gente tá no Brasil, a gente tem essa percepção. Eu tinha, e é por isso que eu tinha esse sonho de vir aqui para os Estados Unidos, porque eu era tão insegura de mim mesma que se eu achasse que eu tivesse um PhD nos Estados Unidos, aí sim, eu ia ser maravilhosamente. Eu ia ser maravilhosa. Tipo assim, ter um PhD nos Estados Unidos já atingiu, não tem mais nada pra atingir na vida. Isso é o que eu achava quando eu tava no Brasil. Eu olhava pra aquelas pessoas que tinham um PhD nos Estados Unidos e eu colocava elas num altar. Elas estavam acima dos réis mortais. Só que você chega aqui e você vê que tem gente de todo jeito, de todo nível, com todos os níveis de aprendizado, com pessoas que aprendem mais fácil, pessoas que têm dificuldade de aprendizado mesmo, pessoas que têm dificuldades, assim, que talvez essa pessoa não estaria nem numa pós-graduação numa top escola do Brasil. Você entende? Então existem níveis e níveis e níveis de pessoas aqui no doutorado nos Estados Unidos. Quando você chega aqui, é bem confortante, você se sente muito mais confidente. E aí uma coisa que eu aprendi durante meu doutorado, inclusive assistindo depoimentos de doutorandos americanos e tal, porque a pós-graduação é uma jornada, né? O doutorado, o mestrado, é uma jornada. E aí, durante essa jornada, você precisa de ajuda, né? Então, eu tava procurando ajuda, eu tava num momento, assim, bem pra baixo do meu doutorado. Não sabia se eu ia conseguir terminar ou não. E eu fui procurar depoimentos na internet. E aí, eu li um livro, lembrei agora, eu li um livro muito interessante sobre pós-graduação. E aí, nesse livro, o cara falava assim, olha aquele aluno que faz pós-graduação no seu departamento, ou de algum departamento que você conhece, olha pra ele, aquele aluno bem meia boca, que faz o mínimo do mínimo do mínimo, olha pra ele e pensa, bom, se ele formou, eu que tô aqui dando o meu máximo, eu que tô aqui me esforçando, eu vou formar, não tem como dar errado, eu vou me formar, uma hora eu vou me formar, vai dar certo. Esse é um pensamento muito confortante. Então, quando você chega aqui, eu posso afirmar pra vocês com categoria, com autoridade, eu fiz meu doutorado aqui, Sara também fez, a gente tem... Nosso círculo de amigos é basicamente de doutores, né, formados aqui nos Estados Unidos. E não precisa ser gênio. Você, com a sua educação e com o seu nível de inteligência, você vai conseguir terminar o seu doutorado nos Estados Unidos, o seu mestrado, você vai conseguir vir fazer o estágio. É claro, né, que para nós é um pouco mais desafiador do que para os americanos, porque a nossa língua nativa não é o inglês, né? Então a gente tem mais esse desafio
pra superar. Mas tira de mente, quebra essa crença que você tem na sua cabeça. Eu tinha essa crença também, mas eu enfrentei o meu medo, eu enfrentei a minha crença e falei, vou mesmo, porque eu quero ser uma daquelas pessoas que são maravilhosas, que fizeram doutorado nos Estados Unidos. Hoje eu me sinto só mais uma pessoa. E porque tive toda essa experiência convivendo com todos esses tipos de pessoa. Bom, e falando na língua, que é a nossa primeira barreira, né? Pra você vir fazer o doutorado nos Estados Unidos, ou mestrado, gente, tô falando de doutorado, eu falo muito de doutorado, mas sempre coloquei mestrado. E o summer job, que é o estágio. O estágio você não precisa fazer TOEFL, que é a prova de proficiência que você faz aí no Brasil. O TOEFL você faz no Brasil. Mas pro doutorado e pro mestrado você vai precisar fazer o TOEFL, vai precisar atingir uma nota mínima pra você vir aqui pros Estados Unidos. Aí você pensa, beleza, né? Cheguei, já fiz o TOEFL, estou bem. Não. Chega aqui, você vai fazer outra prova de proficiência que vai ser aplicada pelo departamento de inglês da sua universidade. Então, você vai fazer... E isso varia de universidade para universidade. Tem universidade que é só marca X, tem universidade que é uma redação, tem universidade que é redação e entrevista. Isso vai variar de universidade para universidade. A universidade, ela quer avaliar o seu nível de inglês. Porque mesmo que você passou no TOEFL, é o que a gente sempre fala aqui no @PhD nos Estados Unidos. O TOEFL, você precisa de inglês basiquinho, aquele inglês how are you, I am fine. E você precisa saber fazer a prova do TOEFL. É isso que você precisa. E as universidades sabem disso. Tanto é que você chega aqui, você faz outra provinha do próprio departamento de inglês, porque a universidade quer acessar as suas habilidades de inglês. Principalmente se você vai ter uma bolsa de TA, Teaching Assistantship. Você vai ter uma bolsa de TA e principalmente você vai fazer essa prova. Provavelmente você vai fazer a prova de falar com a pessoa também. Enfim, cheguei eu aqui. E fora que quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu cheguei em cima da hora, porque foi quando eu fui tirar meu visto, deu um problema no sistema mundial da embaixada americana, que eles cancelaram o agendamento de entrevista. Então eu tive que comprar o meu voo ainda perdi toda a semana de orientação, porque todo o semestre que vai entrar novos graduate students, estudantes de pós-graduação, toda semana todo semestre, eles têm uma semana, uns 2 dias, 3 dias de orientação para esses alunos novos que vão entrar, né? Então, eu perdi essa semana de orientação e foi nessa semana de orientação que teve a prova do inglês. Então, perdi essa prova do inglês, cheguei aqui, mais perdida que cego em tiroteio. Cheguei aqui, fui procurar, fiquei sabendo que tinha que fazer essa prova. Tinha uma amiga minha maravilhosa, eu não conhecia ela na época, mas ela muito prestativa por WhatsApp, me falou que eu tinha que fazer essa prova de inglês. Cheguei, fui no departamento de inglês, perdida! Falei, eu cheguei aqui agora, tenho que fazer uma prova de inglês? Como que funciona? E aí a mulher falou, olha, você perdeu a prova de inglês, foi na semana de orientação. Eu falei, não tinha jeito, né? O consulado americano tava todo suspenso e tal. E eu deixei pra tirar o meu visto na última hora. Aí ela me aplicou uma outra prova, que era uma pequena redação, bem pequenininha, e umas coisinhas de marcar X. Conclusão, eu que tinha atingido a nota que precisava do TOEFL, peguei o nível mínimo lá de inglês. Fiquei no sub-zero aqui da avaliação de inglês da universidade. Pra a minha amiga que tá aqui, que fez a prova durante a semana de orientação, ela pegou o nível intermediário. Porém, veja bem, que aí tinha um amigo meu que fez essa prova também, e ele pegou o nível sub-zero junto comigo. Só que uma coisa que me consolou, entre aspas, é que esse meu amigo ele já tinha morado 1 ano nos Estados Unidos. Ele já tinha morado 1 ano aqui nos Estados Unidos. E aí, mesmo assim, ele ainda pegou o nível sub-zero. Veja bem que essa prova de inglês das universidades é um nível bem mais elevado do que o nível do TOEFL. Bom, e aí fizemos nossa avaliação, pegamos o nível sub-zero. E ela ia direcionar a gente para qual nível de inglês a gente ia começar a fazer aulas. Isso mesmo. Você fazia a prova lá. Você fazia a prova, você ia ser colocado nos níveis de inglês. Se você atingisse um nível alto, você não precisaria fazer aula de inglês. Se você atingisse um nível baixo, você precisaria fazer ou 1 semestre, ou 2 semestres, ou 3 semestres de inglês. Adivinha qual semestre? Qual que eu peguei? Fazer 3 semestres de inglês. Esse meu amigo também pegou para fazer 3 semestres de inglês. A minha amiga pegou para fazer 2 semestres de inglês. E uma outra amiga, que não tinha morado nos Estados Unidos, só estudando inglês no Brasil, ela não precisou fazer inglês. Porque elas avaliaram ela e falaram que o inglês dela é muito bom. E isso é bem, bem raro, né? Então, a gente tinha essas categorias aí de pessoas com esses níveis de inglês. Mas
independente, o inglês de todo mundo era uma bosta. Era muito ruim, não tem como ter aquele inglês maravilhoso assim que você chega, né? E aí fomos. E aí, eu tô contando pra vocês minha trajetória. E isso assim, não é só pra mim. Isso acontece. Tô falando sobre a minha área em geral. Todas as universidades vão fazer um assessment, vão avaliar como que tá o seu inglês, principalmente se você for um teaching assistant. E aí você vai ter que fazer aulas ou não. E aí vai depender se sua bolsa vai cobrir as aulas de inglês ou não. Isso é algo que tem que ser avaliado também, junto com a pós-graduação, com o seu departamento e com toda essa estrutura que eu já expliquei como é que é nos vídeos anteriores. Então, cheguei aqui e me colocaram nesse nível sub-0 de inglês. Eu também não tinha feito o meu registro, minha matrícula para as aulas que eu precisava tomar. E como eu fiquei no nível sub-0 de inglês, tinha aula de inglês todo dia. Durante um semestre eu tive aula de inglês todo dia, porque era muito ruim. E aí, acabou que nesse primeiro semestre eu consegui fazer só uma disciplina da minha área mesmo de entomologia. Consegui fazer uma disciplina, fazendo inglês todo dia. Meu chefe, claro, não estava feliz. Eu estava tentando conhecer a rotina do laboratório. E eu peguei bem leve, né? Fiz uma matéria e tal. Achei que era tipo do Brasil, porque o pessoal do doutorado no Brasil, o que eles fazem? Eles fazem um mestrado, eles fazem um ano só de matéria do mestrado, um ano só de pesquisa, né? É assim que quando eu fiz mestrado eu fiz. E aí, quando eles vão pro doutorado, eles fazem mais um ano só de matéria no doutorado. E aí eles ficam 3 anos fazendo pesquisa, porque eles já abateram os créditos do mestrado, já aproveitaram os créditos do mestrado no doutorado, eles têm que fazer mais um ano. E estão com a vida feita, terminaram todos os créditos do mestrado. Ótimo, né? Eu não tinha nem ideia de como é que funcionava aquele negócio de crédito. O primeiro semestre eu não sei, eu tenho, vago na minha cabeça. Olha que eu tenho uma memória de responsa. Tenho uma boa memória. O primeiro semestre ele é muito vago, assim, na minha cabeça, porque era muita informação. Eu nunca tinha saído do país, eu nunca tinha ido pra Argentina, eu nunca tinha ido pro Paraguai comprar muamba, nunca tinha saído do Brasil. Então, assim, eu tava muito overwhelmed, muita informação, muita coisa, e aí fica meio que um borrão. Então, eu não sei muito bem o que eu pensava. Eu fazia essa aula de inglês, e eu sabia que eu tinha que fazer as informações que eu tinha. Eu sabia que eu ia fazer 3 semestres de inglês. Esse primeiro semestre, eu tinha aula todos os dias, e eu peguei essa uma disciplina da minha área. Que bom que foi uma, porque eu chegava lá, eu sentava na cadeirinha, na primeira cadeira, o professor era um professor americano, um professor muito bom, ele dá aula de toxicologia, e aí deixa eu dar uma diminuída aqui na luz, e aí eu pegava e sentava lá na primeira cadeirinha e ele falava, e era coisa básica de entomologia, e eu já tinha mestrado em entomologia, e ele falava, e eu comprei o livro, e ele falava, gente, eu entendi assim, uns 25 a 30% do que ele falava. Tava difícil. Tanto é que do meio, assim, pro final, eu pegava meu telefone, colocava dentro do meu estojo e gravava o que ele falava. Chegava em casa, ouvia, tentava transcrever. Assim, tudo pra tentar entender realmente, internalizar o que ele estava falando. E tinha prova. E o meu pânico de fazer uma prova em inglês, não sabia escrever as palavras. Um pânico. Realmente, assim, é um desafio atrás do outro o seu primeiro semestre aqui. E aí tinha dever de casa, tinha trabalho pra escrever, meu escrito era horrível, não sei como é que ele conseguia me entender. E eu lembro que foi assim, muito desafiante. Eu tomava muita energia fazer uma disciplina, fazer o inglês, que era todos os dias. Eu tinha que lidar com o meu orientador novo, a gente tinha que se entender, eu tinha que conhecer as coisas do laboratório, eu me sentia burra, porque ele falava as coisas, ele perguntava coisas que eu sabia, mas eu não conseguia explicar. Minha autoestima tava baixa, eu chegava em casa todo dia com a cabeça doendo, porque eu era inglês todo dia, eu tinha que entender, eu tinha que entender o inglês, eu tinha que falar inglês de volta sem parecer muito burra, mas na maioria das vezes eu parecia uma anta, porque ele me falava coisas do tipo, você sabe que isso daqui é um Becker, né? Como que é o nome dessa vidraria? E eu, mano, não sei. Tipo, pra que usa isso daqui? Mano, eu sempre que uso dentro da minha cabeça. Agora vai falar inglês. Então eu me sentia burra de um modo. E o meu professor, claro que hoje eu vejo, né, que é natural. Mas ele me explicava umas coisinhas tão básicas, assim, tipo, mínimazinha de laboratório. Parecia que eu era uma criança da pré-escola. E eu me sentia péssima. Que bom, amadureci muito com essa experiência. Mas é desafiador esse primeiro semestre. Bom, sem saber de nada, peguei uma disciplina no primeiro semestre. No segundo semestre, muito difícil a adaptação aqui nos Estados Unidos nesse primeiro semestre. Eu nunca tinha saído da minha casa. Eu fiz graduação, fiz agronomia, eu fiz o meu mestrado,
tudo morando com meu pai e com a minha mãe. Nunca tinha saído de casa. Eu era apegadíssima à minha família. Meu irmãozinho, eu e minha mãe teve um irmãozinho, teve uma bebezinho, minha mãe e meu pai, os dois juntos. Tiveram um bebezinho quando eu tinha 18 anos. O meu irmãozinho. Então, quando eu saí aqui dos Estados Unidos, ele tinha, acho que 7 anos. 7 anos. Ele tinha 7 anos quando eu vim aqui para os Estados Unidos. Então, durante 7 anos, eu criei o meu irmãozinho. Então, era uma dor emocional de estar aqui nos Estados Unidos, longe deles, de ver, assim, as coisas acontecendo na minha casa, o meu irmãozinho crescendo. E eu passei esse um semestre aqui, nem foi um semestre, foi de 21 de agosto até, sei lá, 5 de dezembro. E passei aqui nos Estados Unidos morrendo, fui pro Brasil. Fui pro Brasil em dezembro. Meu professor, que era o meu orientador, falou assim pra mim, você vai voltar? Porque ele via na minha cara a minha infelicidade. Não era infelicidade, né? Era muita coisa, com saudade, com coisa pra fazer, com vontade de ir embora, com vontade de ter minha mãe. Como aprender coisas de casa, aprender a cozinhar pra mim mesma, lavar roupa pra mim mesma, organizar a minha vida, eu mesma organizar a minha vida, porque eu morava com os meus pais. A minha vida era, de manhã o meu pai fazia café pra mim, né? Eu acordava de manhã e fazia café pra mim. Durante a minha graduação eu não tive carro. Ele me levava pra faculdade cedo. Ele fazia café, me acordava. Gente, era ótimo. Ele fazia café preto, me acordava. Aí eu ia, tomava café preto, ele me deixava na faculdade, eu ficava lá o dia inteiro. Então eu voltava pra casa na hora do almoço, ou ficava o dia inteiro, voltava de ônibus. Andei a faculdade de agronomia inteira de ônibus. Quem faz agronomia fez na minha época, sabe que agronomia era um curso bem elitista. Elitista, não sei como que é hoje. Fiz a agronomia inteira de ônibus. E depois, eu não sei se eu ia contar nesse vídeo ou no outro. Não, esse é um vídeo pra falar sobre o doutorado, mano. Eu tô aqui divagando, mas eu quero falar da minha experiência, que eu tô falando da agronomia. Eu já falei do inglês, ó, informações importantes aí. E aí meu professor até falou assim pra mim, você vai voltar? Eu falei, vou voltar pro doutorado. Eu fui pro Brasil, fiquei, acho que um mês no Brasil, em dezembro. Passei Natal, Ano Novo, mais um pouquinho. Gente, foi tão difícil pra mim ficar no Brasil e voltar pra cá. Assim, eu não recomendo. Eu acho que se você vem pra cá, passe pelo menos um ano direto aqui. Porque se você for pro Brasil no meio, é uma dor. E você demora mais ainda pra se acostumar com os Estados Unidos. Enfim, voltando aqui a falar sobre o processo do doutorado. Então, voltei aqui para os Estados Unidos, aí eu cheguei aqui no fall, o fall começa sempre em agosto, e aí voltei para cá para começar o semestre do Spring. O Spring começa em janeiro. E o break, as férias aqui de fim de ano são bem curtinhas. Geralmente as aulas acabam em, sei lá, 10 de dezembro, 15 de dezembro, e voltam primeira semana de janeiro, primeira semana de janeiro, as aulas já voltam. E aí eu voltei para cá, eu já tinha me matriculado, e me matriculei, acho que em 2 disciplinas, mas aí tem um período que você pode ficar trocando, saindo da disciplina e matriculando em outras. Aí matriculei no inglês, peguei o melhor horário, e aí era inglês só 3 vezes por semana, peguei o melhor horário, e consegui pegar 1 ou 2 aulas, 2 disciplinas. Nesse momento eu ainda não estava situada do que era que eu precisava fazer no doutorado. Eu já estava no meu 2º semestre e eu não estava situada. Eu estava aí toda enrolada com esse inglês, e eu peguei 2 disciplinas, peguei estatística e peguei biologia molecular. Muito bem, Monique. E aí, pra completar, eu peguei Eu lembro que eu fiz várias trocas, mas no final eu fiquei com essas matérias. Fiquei o inglês, que era obrigatório. Fiquei com a biologia molecular, estatística, e aí peguei um inglês de speaking, um inglês pra falar, porque o meu inglês era... Vocês não têm noção do tanto que o meu inglês era ruim. E peguei um inglês pra falar. Tanto é que eu fiquei morrendo de medo de reprovar nesse inglês de falar. Esse inglês de falar era opcional, e eu quis fazer, e eu fiquei morrendo de medo de reprovar, porque a professora era dura, e ela falou pra mim, olha... Tá muito ruim, se você não melhorar, eu vou ter que te reprovar. E aí fiz esse inglês não situada ainda da minha... De como que eu precisava pra fazer um doutorado. Um belo dia, eu sentei e falei, nossa, alguém me mandou. Ou eu sentei e olhei um negócio que chama Graduated Handbook. Isso é uma coisa muito importante pra você fazer antes de você vir fazer o seu doutorado aqui. Procure Graduate Handbook do seu departamento. Eu não sabia da existência disso. Nem que eu sentei, que eu peguei o livrinho, que eu fui ler quais os requerimentos para obter o seu título de PhD. Que eu não sabia quais eram os requerimentos para obter o seu título de PhD. Nem que eu ali naquele livrinho, que falava que eu precisava de 59 créditos. Eu falei, oi? 59 créditos de quê? De disciplina. Gente, meu mundo caiu. Por quê? Porque os créditos do inglês não contam. Os créditos do inglês você faz 3 semestres, fica igual uma filha da mãe fazendo inglês 3 semestres, fazendo aula todo dia, tem dever de casa todo dia.
E os créditos do inglês não contam para sua formação como PhD. E esse inglês de falar que eu fiz também não contava os créditos. E cada disciplina que eu fiz era, 3 créditos. Esse é o máximo. Tem umas disciplinas de 4 créditos, mas essas são o cão chupando manga. E que eu olhei aquilo, eu falei... Aí eu fiz minhas contas. Eu estava no meu 2º semestre e eu tinha feito 3 créditos daquela primeira disciplina, mais 3 de estatística. Tinha 9 créditos. Eu ia terminar meu 1 ano com 9 créditos e eu precisava de 59. Aí fui ver, você precisa de 59 créditos para formar, mas no meu departamento 13 eram de pesquisa. Ou seja, você precisava de 46 créditos para se formar. E aí, geralmente nos departamentos da agronomia são assim, o departamento da fitopatologia também é assim. Os departamentos dos meus amigos que fazem agronomia, fitopatologia aí pelos Estados Unidos também é na base de pelo menos 49, 59, 60 créditos. Tem coisa pior, por exemplo, ciências da computação são 72 créditos. Porém, aqui na LSU Biologia, por exemplo, o que eles fazem? 15 créditos. 15 créditos. Eu morava com a minha roommate, que fazia a biologia, e em um ano ela terminou os créditos dela. E eu, igual a camela, fazendo créditos. 3 anos, 4 anos e meio. 3 anos e meio fazendo crédito igual a camela. E a biologia, por que a biologia só coloca 15 créditos? Porque os alunos da biologia, eles têm que dar aula. A biologia, quem dá aula são só os alunos da pós-graduação. Então, eles não querem encher um aluno de aula, eles querem que o aluno dê aula. E faça a sua pesquisa, né? Senão eles não têm tempo. Então, aí eu me situei. Eu falei, gente, eu preciso de 46 créditos e eu tô fazendo 9 créditos por ano. Sinto que eu vou levar 15 anos pra terminar os meus créditos, né? E aquilo me bateu um desespero. Por quê? Porque o sistema aqui dos Estados Unidos é diferente do sistema do Brasil. Assim, da maioria, né? Tô falando generalizado. Os professores aqui nos Estados Unidos, eles gostam que você faça crédito e pesquisa ao mesmo tempo. Por todo esse tempo. No Brasil, quando eu fiz mestrado, eu fiz 1 ano de só disciplina, só fazer disciplina. Eu ia no laboratório fazer pouquíssimas coisas. E eu sei que no doutorado também é assim. Você vai, faz todas as suas disciplinas do doutorado, e aí depois você vai e faz sua pesquisa do doutorado. Eu sei que no Brasil também é assim. Mas aqui os professores gostam que você esteja sempre fazendo pesquisa. Sempre, o tempo inteiro. Pra área de agronomia, tá, tudo bem. É entendível, porque no inverno, por exemplo, você só pode fazer coisa de laboratório. Não dá pra você fazer nada no campo. Enfim, aí falei, meu Deus, o que farei de minha vida? Precisando fazer 46 créditos. 46 créditos. Eu lembro que eu pirei, foi um momento muito estressante da minha vida. Eu tava no meu 2º semestre. E aí eu tava no Springs, né? Fazendo estatística, biologia molecular, by the way, né? Por acaso, quase me reprovo em estatística. Foi estatística... E olha que eu tinha uma experiência de estatística muito boa. Minha estatística do mestrado foi maravilhosa. Eu sou muito boa em estatística. E chegou aqui, nossa, quase que eu reprovo em estatística. Aí peguei essa matéria de biologia molecular. Eu não sabia nada de biologia molecular. A primeira coisa que você fazia na matéria era fazer uma transformação. Quem sabe do que... Quem entende de biologia vai saber o que eu tô fazendo. Você tinha que fazer uma bactéria transgênica. O primeiro exercício da aula de biologia molecular era fazer uma bactéria transgênica, tá bom? Pra você? Bom, então assim, e eu com meu inglês ruim, o professor falava os termos lá de biologia molecular e eu ficava assim, boiando totalmente, sem saber do que ele tava falando. E o cara de estatística... Cara, eu peguei o pior professor de estatística que tinha no departamento. Ele começava a falar da Grécia Antiga, de como que surgiram os números. Enfim, foi um semestre muito estressante pra mim. Quando eu me situei que eu precisava fazer esse tanto de crédito e cada aula tinha 3 créditos, eu pirei o cabeção. Fiquei muito estressada, tanto é que fiquei doente. Vários problemas de saúde. E aí descobri que eu precisava fazer um negócio chamado General Exam. Cara, o meu mundo caiu, assim, eu queria enfiar debaixo da coberta e voltar pro Brasil. Por isso que aqui fica o negócio pra vocês. Pegam, assim que vocês forem admitidos no programa, ou antes, quando vocês estiverem olhando as faculdades, os departamentos, olhem este livro, não, esse não é este, né? Mas olhem o livrozinho chamado Graduate Handbook, que lá fala quantas matérias você precisa, quantas matérias obrigatórias, quais as matérias obrigatórias, quantos seminários, quantos créditos de pesquisa, se você tem que fazer General Exam, se você tem que apresentar um projeto. Meu departamento não tinha que apresentar, na verdade até tinha uma reuniãozinha antes para apresentar um projeto, mas era bem informal, assim, você tinha que ter reunião para você apresentar para os seus membros da sua banca, mas não era tão pesado assim não. O negócio pesado do departamento era o General Exam. Então aí, como que era o negócio?
Lá falava que eu precisava ter um committee. O que é um committee? São os membros da sua banca. E eu precisava ter uma reunião com eles até o final do meu primeiro ano. Eu tava já em maio, meu primeiro ano ia acabar em agosto, eu não tinha feito nada, eu não tinha nem committee, eu não sabia nem o que ia ser minha pesquisa, eu tava toda lascada. E aí, né, meu professor, meu orientador também não era dos mais ajudativos, não era dos mais prestativos. Eu falei pra ele, eu preciso ter uns membros da minha banca, e ele falou, não preocupa com isso não. Realmente essa parte de apresentar o projeto era mais flexível no meu departamento. Tem departamento que não é. Que se você não cumpriu e apresentou o projeto para sua banca em 1 ano, você entra em probatório. Outra coisa interessante aqui. Se você... Maioria dos departamentos, eu tô falando assim, maioria dos departamentos nas áreas de biológicas. Sara vai poder falar para você mais sobre as engenharias. Na maioria dos departamentos, se você tira um C, porque aqui é conceito, A, B, C. Se você tira um C, você entra em probatório. Independente das suas outras notas, você entra em probatório se você tira um C. E aí você não pode tirar mais nenhum. No próximo, você fica um semestre no probatório. Se você tirar mais um C, você é desligado do programa. Então você tem que balancear bem aí essas disciplinas que você pega. Eu tava fazendo estatística e biologia molecular, perigando tirar um C em estatística. Biologia molecular eu estudava que nem louca, porque eu não sabia nada, mas eu gostava, eu não entendia nada que ele falava. Estatística eu odiava e eu não entendia o que ele falava. No fim das contas eu tirei A em biologia molecular e tirei B em estatística. Foi meu único B no doutorado, inclusive. Bom, e aí, muito estressada com esse... Sabendo agora que eu tinha que fazer todos esses negócios que eu tinha que fazer. Eu tinha que apresentar o meu projeto de pesquisa para os meus membros da minha banca, que eu não tinha membros da banca. Sabendo que eu precisava fazer 46 créditos de aula. Cada aulinha tinha 3 créditos, eu tinha que fazer... Aí eu fiz as contas lá, lembro que eu tinha que fazer muita aula. Eu tenho meu histórico... Na verdade, quando eu acabar de falar aqui com vocês, eu vou mostrar o meu histórico escolar pra vocês. Isso mesmo, com tudo que eu fiz. E aí, o que eu decidi? Decidi que eu ia ter minha reunião no final do ano, conversei com meu professor. A gente teve minha reunião no final do ano, que é a reunião para apresentar o seu projeto de pesquisa. E decidi ir contra todas as regras. A regra é, faça pesquisa e aulas. Eu decidi que eu ia fazer só aula no próximo fall. No próximo semestre eu ia fazer só aula. E tomei essa decisão, sentei, analisei quais as aulas eu poderia pegar sem perigar tomar um C, não podia tomar C também, e eu tava terminando o meu primeiro ano. Então já tava indo pro meu 1 ano e meio de doutorado, muito desesperada com esses 46 créditos. Aí sentei e falei, vou encarar esse desafio. O que eu fiz? Peguei 5 disciplinas. Aí você vai falar, putz, eu faço 10. Eu fiz 10. Teve semestre da agronomia que eu fiz 10. Aí você vai falar, eu faço 10 disciplinas. Gente, eu peguei 5 disciplinas. E na hora que eu fui falar pro pessoal, eu não falei pro meu professor, não. Falei pra ele que eu ia pegar... vou pegar um pouco mais de disciplina esse semestre, porque tô preocupada, tenho que fazer muito crédito, né? Aí ele, tudo bem. E aí fui falar pros meus colegas que eram do meu laboratório, né? Eu era a única brasileira naquela época do meu departamento inteiro. Eu era a única brasileira, eu fui a primeira brasileira a terminar o doutorado do meu departamento. Falei pros meus colegas do departamento, eles falaram o quê? Você é louca, você tá pirada, você vai fazer 5 disciplinas na pós-graduação, você vai reprovar em uma com certeza. Isso não existe, isso aqui nunca ouvimos falar na história da pós-graduação. Falei, mano, eu preciso fazer, porque senão eu não vou terminar minhas matérias. Eu só tinha 4 anos, né, de doutorado, senão eu não iria terminar minhas matérias a tempo. O que eu ia fazer? Não tinha o que fazer. Meu professor já tinha me falado que eu tinha que terminar meu doutorado em 4 anos, era o acordo desde o começo. Então eu falei, vou fazer 5 disciplinas. Aí fui lá, matriculei para essas 5 disciplinas. Ouvindo, assim, de todo mundo, de tudo e de todos, que isso era loucura, que eu não devia ter feito isso. Aí fiz 5 disciplinas. Foi muito estressante. Isso foi em 2015. Foi no fall de 2015. Fiz 5 disciplinas. Foi no fall de 2015? Foi no fall de 2015. Fiz 5 disciplinas, tanto é que, nossa, fiquei doente. Desregulou todos os meus hormônios. Eu fiz 5 disciplinas, foi muito puxado. Muito puxado. Eu fazia inglês? Não, eu terminei o inglês no summer. No summer aqui, o summer era bem curtinho, vai só junho e julho, e eu terminei o meu inglês no summer. Não tinha mais inglês, fiz 5 disciplinas valendo crédito mesmo. Foi muito difícil, mas passei em todas as disciplinas. Tirei A em todas elas. No meio do semestre, o professor falou pra mim assim, eu lembro que a gente teve uma discussão sobre eu fui pra um congresso. Nossa, ainda eu tinha um congresso pra ir, fui pra um congresso em Minneapolis, que é no estado de Minnesota. E no meio desse congresso, eu tinha dados, eu tinha que fazer pesquisa também, porque o professor já tinha me falado. Mas eu fazia uma pesquisa bem meia boca, né? E ele já tinha me pedido pra ir nesse congresso. Aí eu falei que eu não queria ir.
Aí, no meio desse semestre, a gente teve uma discussão. E aí ele virou pra mim e falou assim, ele já tinha falado antes, né? Eu te falei que aqui como funciona é pesquisa e aula junto. Você largou sua pesquisa e você tá fazendo só aula. Isso não funciona. Isso não funciona. E eu lembro que a gente teve uma discussão por causa disso, aí por causa do meu pôster do congresso, e eu chorei na mesa dele, caiu lágrima, assim, na mesa dele. Acho que essa foi a única vez que eu chorei, assim, de cair lágrimas, derramar lágrimas na mesa dele, na frente dele. Enfim. Fiz essas 5 disciplinas, me senti bem mais aliviada. Dei uma diminuída na pesquisa, fiz as disciplinas. No próximo semestre era o Spring, eu peguei bastante disciplina, peguei, tipo, bastante assim, entre aspas, né? Peguei acho que uns 3 ou 4 disciplinas, acho que foram 3. E aí eu me sentia mais aliviada porque eu fazia todos os semestres, o tempo inteiro eu tava fazendo as minhas contas ali de quantas disciplinas que eu tinha que pegar, do que eu tinha que fazer. Isso era muito importante, isso é muito importante você saber o que você tem que fazer. E quando eu fiz essas disciplinas que eu já tinha conseguido aí 18 créditos, se eu não me engano, eu fiquei muito mais tranquila. E aí consegui fazer pesquisa e levar as minhas disciplinas com uma mente mais tranquila. Tipo assim, putz, agora sim, tá tudo bem. E aí comecei a me preparar por quê? Pro General... Oh, não, será que eu mostro antes aqui? Não, depois eu mostro. Depois eu mostro meu histórico escolar pra vocês. E aí já comecei a me preparar pro próximo desafio, que era o quê? O General Exam. Então vamos lembrar. Quando você vai olhar lá os requerimentos para você se formar, vai ter as disciplinas que você tem que fazer. Por exemplo, eu tinha que fazer disciplinas obrigatórias. Eu tinha que fazer entomologia geral e taxonomia. Essas eram as disciplinas obrigatórias pro meu diploma. E aí, aí eu tinha que fazer 2 seminários e eu tinha que fazer 3 disciplinas chamadas tópicos especiais. E o resto eu podia pegar disciplina de outros departamentos, eu podia pegar desde que meu comire, desde que a minha banca aprovasse, né? Podia pegar disciplina de outros departamentos, eu peguei disciplina da biologia, eu peguei disciplina do departamento de agronomia. E aí, desde que você complete esses créditos, então vamos lá, você tem disciplinas optativas que você tem que fazer, você tem disciplinas obrigatórias, você tem seminários, que talvez você vai ter que fazer, você tem que apresentar o seu projeto, e você tem que fazer esse General Exam, que em alguns departamentos é chamado de Qualifying, como se fosse a qualificação do Brasil. E aí, como que funciona para os departamentos aqui relacionados com agronomia? Para esses departamentos funciona assim, você vai fazer uma prova oral e os professores podem te dar prova escrita com a sua banca. Então, a sua banca lá, eu tinha 5 membros na minha banca. Eu marquei essa prova, minha prova foi dia 29 de junho, foi esse dia que foi a minha prova. Eu marquei no começo do semestre, em fevereiro, eu já sabia o dia que ia ser a minha prova, marquei com todos os membros da banca. Alguns membros da banca viraram pra mim e falaram, olha, dia 20 eu vou te dar uma prova escrita. Ou dia 25 eu vou te dar uma prova escrita, você vai ter um dia pra fazer. Entendeu? Só que a prova oral ia ter de todo jeito. E aí me preparei muito pra essa prova, me preparei muito. Igual eu falei no começo do vídeo, não precisa ser gênio pra vir pros Estados Unidos. Eu nunca fui gênia, nunca fui gênia. Eu fui da esforçada, eu sou do time do esforço. Então eu sentava minha bunda na cadeira e estudava bastante. Eu comecei a estudar para essa prova em fevereiro. Eu fazia uma disciplina, eu tava fazendo minha última disciplina, Vitória na Guerra. Eu tava tão feliz que eu tava fazendo minha última disciplina, a última disciplina. E esse professor dessa disciplina, ele tava na minha banca. Então eu estudava bastante a disciplina dele, porque era a área dele. E eu tirava o resto do meu tempo era para fazer pesquisa e estudar para esse General Exam. A primeira coisa que eu fiz para estudar para esse General Exam é você fazer um cronograma, um guia do que você vai estudar. Essa é uma dica muito importante. Fica a dica aqui, é meio fora do nosso tema, o que esperar do doutorado, né, nos Estados Unidos, mas é interessante. Isso eu aprendi com o tempo. Você senta e faz seu plano antes, você se compromete a seguir o seu plano. Por quê? Porque no meio do caminho, você fica inundado com pensamentos de será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que é isso, desse jeito que eu tenho que estudar? Se você não tiver um plano que você... no papel que você escreveu, que você vai seguir aquilo, você vai ficar mudando de plano toda hora. E aí, esse plano, quando você fica mudando de plano toda hora, não é o melhor, sabe por quê? Porque ali você já tá, seu estresse já está no seu organismo, já tá no seu sistema, o estresse da prova já tá no seu sistema. Quando você sentou antes de começar a estudar, você estava pensando, claro. Agora que você já está estudando, você não está pensando tão claro. É claro que você pode fazer ajuste nos seus estudos. Você pode adicionar mais um pouquinho ali, achar que você tem que estudar um pouquinho mais daquilo ou daquilo. Mas se comprometa a finalizar aquele plano inicial. Adicionar coisas, tudo bem, mas cortar coisas do plano inicial, jamais. Bom, então aí voltando, 29 de junho já tinha marcado, estudei que nem uma condenada pra fazer essa prova. Por quê? Porque é uma prova oral. E se você não passa nessa prova, existem 3 opções. Ou eles te falam que você não tem condição de
de pegar um doutorado, um PhD ali naquela área que você está se propondo a fazer um PhD, né? Ou um nível bem abaixo, assim, eles vão falar, olha, você não tem condições de ter um PhD nessa área. Você quer pegar um mestrado? A gente vai te dar um mestrado. Ou então eles vão falar, olha, você tem condições, só que tem alguma coisa errada aqui nesse momento. A gente vai te dar 30 dias pra você refazer essa prova. Ou existe a opção que eles vão falar, você passou, parabéns! Essa é a melhor opção, né? E quando você passa nesse exame, nessa prova, antes você é PhD student, você tá só estudando. Agora, quando você passa nessa prova, você vira PhD candidate. Você já é um candidato ao doutorado, só tá faltando a sua tese pra você defender. Gente, é a melhor coisa do mundo passar nessa prova, de verdade. Acho que foi melhor passar nessa prova do que passar na minha tese, defender a minha tese. Então, eu estudei bastante como que funciona essa prova. Na maioria dos departamentos funciona assim. Presta atenção. Você vai ou fazer uma prova escrita antes, com os professores da sua banca, isso não te dá pra você fazer em casa. Ou eu, no caso, tive um professor da minha banca que eu fui fazer a prova dele. Ele falou, tá aqui, pode sentar aqui e fazer. Eu falei, oi? É sem consulta? Ele é sem consulta. Ai, meu Deus. Aí ele me deu um pote de batata palha pra mim comer e me deu uma prova pra mim fazer. E eu não tinha consulta, não. Fiquei, né, impactada quando chegou na hora dessa prova. Enfim, então eu fiz essa prova, desse professor me deu uma prova escrita sem consulta, um outro professor me deu um projeto para me escrever um projeto, inclusive tinha que colocar até orçamento no meu projeto de pesquisa, e os outros professores não me deram prova escrita. Só que tem a prova oral, né? Então eu chego lá, falo meu nome, falo as matérias que eu já fiz, e eles começam a responder, a te perguntar tudo o que eles quiserem. Qual que é o objetivo dessa prova? É acessar o seu nível de pensamento crítico, principalmente. É claro que você tem que saber das coisas básicas de biologia. E eu sempre ia lá e perguntava pros professores, o que você espera de mim nessa prova? O que você espera de mim? E aí, tive várias respostas, né? Olha, você precisa saber disso, eles falam do que você precisa saber da área deles, da sua área, da sua pesquisa. Você precisa saber tudo da sua pesquisa, responder tudo da sua pesquisa. Você precisa responder tudo de biologia básica, porque, querendo ou não, nossa área aqui é biológicas. Você precisa saber tudo de biologia basicona, assim, desde replicação do DNA até respiração celular, fotossíntese. Você precisa saber tudo da sua pesquisa. Tudo da sua pesquisa. Você precisa saber tudo de entomologia básica, tudo da parte básica do seu major, que é o que você tá pegando no seu PhD. E é tudo oral, né? É tudo oral. Então, isso que eles querem acessar. Eles querem acessar sua capacidade psicológica, sua capacidade técnica, sua capacidade de verbalizar tudo que você sabe da sua área. Então, minha prova durou 4 horas e meia, 5 horas de prova, só de perguntas, direto, uma atrás da outra. Modéstia à parte, sem falsa modéstia, estava muito bem preparado. Estudei bastante, estudei todo o conteúdo, assim, fiz um plano, me propus a um plano e fui além do plano, né? Depois que eu atingi a meta, eu dobrei a meta. Ouvi da boca de meus professores, assim, né? Fiquei sabendo, na verdade, não ouvi. Que eles não gostam de falar. Que minha prova foi uma das melhores general exams que eles já viram no departamento. E olha que eu não sou a mais inteligente do departamento. A menina mais inteligente do meu departamento, ela se formou com PhD em entomologia e um mestrado em estatística experimental. Ela é uma chinesa, ela é a menina mais inteligente que já passou pelo meu departamento. Ela reprovou neste primeiro exame. Depois de 30 dias ela fez de novo. Ela não teve capacidade psicológica para passar no exame, porque ela chegou lá e ela simplesmente parou, porque ela não soube responder a primeira pergunta. Adendo apenas. Então depois que você passa nesse exame, você vira PhD candidate. Então você já está no nível superior. Daí pra frente você só tem que defender a sua tese de doutorado. Então vamos recapitular aqui quais são os requerimentos para você obter o título de doutor. Você vai ter que fazer aula, disciplinas. Você vai ter que fazer disciplinas obrigatórias e disciplinas opcionais. Você vai ter que fazer seminário. Você vai ter que apresentar o seu projeto de pesquisa para sua banca. Você vai ter que fazer esse general ou qualifying. Eu sei que as engenharias chamam de qualifying. A gente chama de general, que é um comprehensive. Chama comprehensive exam. É pra você saber o que? Você compreender tudo. Enfim. Então, esses requerimentos. Outro requerimento, além desse aí, seminário, inglês, se você precisar ou não, tem o requerimento de você ter que ser teaching assistant, pelo menos por um semestre.
Então, e aí isso varia de departamento para departamento. Alguns departamentos, você tem que ser teaching assistant, você dá aula junto com o professor, ou você só ajuda o professor ali no laboratório, dá só uma mãozinha para ele. E tem departamentos que você realmente vai ter que dar, por exemplo, parte da disciplina, ou você vai ter que dar toda a disciplina. Então, isso varia de departamento para departamento, chama TA. Você tem que ser teaching assistant, porque no doutorado você precisa ter uma experiência com dar aula, né? Provavelmente se for pra uma carreira acadêmica, você tem que saber o mínimo do mínimo. Então, aí depois que eu terminei o meu General Exam, eu fui fazer o Teaching Assistant, e aí eu já não tava fazendo mais aula, e eu só tava preparando para defender minha tese. A defesa, quando você vai pra defesa da tese, né, outro requerimento, tudo você tem que passar. Tudo fica registrado na Grad School, tudo você tem que ser aprovado, né? E aí depois, quando você chega no momento de marcar a sua defesa, é claro que existem casos e casos, né? Posso contar histórias aqui pra vocês que já fiquei sabendo. Você combinou isso com o seu orientador. O seu orientador, ele não vai deixar você defender se você não estiver preparado, se você for chegar lá e você for reprovar. Claro, novamente, existem casos e casos. Já ouvi falar de gente que teve que pressionar o orientador e falar, olha, eu quero defender. E o orientador falou, vai, né? Mas não pode ser que não dá certo. Mas geralmente não é assim, geralmente é de comum acordo. No meu caso, eu sempre perguntava pro meu orientador. E não só pra ele, como também para com os membros da banca. Eu perguntava pra eles, olha, isso aqui que eu tenho, dá pra me defender? Olha meus dados aqui. Você acha que isso aqui eu sempre fui insegura, assim, sabe, com a minha pesquisa. Você acha que isso aqui é o suficiente pra um doutorado? Não sei, talvez não é o suficiente, talvez eu tenha que fazer mais. Então, assim, eu sempre tive certeza que o que eu tinha era o suficiente para defender um doutorado. E isso é uma coisa que eu falo para todos os alunos de doutorados novos que chegam aqui na minha universidade, sendo no meu departamento ou não. Chega brasileiro aqui, eu sempre falo assim, olha, tenha uma conversa franca com o seu orientador desde o princípio e conversa com ele todo o semestre sobre isso. Professor, o que eu tenho aqui é o suficiente para mim defender um doutorado? Isso é uma pergunta importantíssima. Vocês não sabem como você, com o seu professor, pode desviar os caminhos e ir fazendo tanta coisa em paralelo que chega no final, você não tem uma coisinha aqui, o mínimo necessário para defender um doutorado. Você não tem, porque você fez tanta coisa, de tantas coisas diferentes, que nada se conecta e forma uma tese de doutorado. Outra informação importante aqui. Aqui nos Estados Unidos, doutorado é dissertation e mestrado é thesis. Isso era muito confuso para mim quando eu cheguei aqui. Então, doutorado é dissertation e mestrado é thesis. Então, você não tem uma dissertation no final. Então, todo semestre, deixe claro com o seu professor. Professor, eu vou ter 5 capítulos, é isso? Isso vai ser o suficiente? Não, então tá, eu vou fazer as coisas em paralelo aqui, que o senhor quer que eu faça, porque o professor sempre tem um monte de ideia e quer que a gente faz as coisas, né? Eu vou fazer aqui as coisas que você quer que eu faça, mas eu tô aqui focando nesses 5 capítulos que você disse que vai ser suficiente para eu defender meu doutorado. Então, quando chegou lá no meu último semestre, eu tava muito clara e muito segura, principalmente porque eu perguntava pros meus professores também, se eles achavam que aquilo que eu tinha em mente, que eu tinha já combinado com o meu professor, ia ser suficiente. E todos eles concordavam que sim, era suficiente. Então, quando eu cheguei pra escrever minha tese, meu professor, a gente escreveu junto. Na verdade, eu escrevi, né? Ele dava umas corrigidinhas. Tanto é que depois pra publicar os artigos, muitas correções. E eu tava bastante confiante de que, sim, era o suficiente pra passar. E sim, eu ia passar na minha defesa de doutorado. Porque a defesa de doutorado é uma coisa em conjunta, né? Se você não passa, realmente fica feio pra você e pro seu orientador. No seu General Exam, não, é só você. É só você. É você com você mesma se provando. Por isso que eu falo que eu fiquei muito mais feliz quando foi que eu passei no meu General Exam, porque foi eu com eu mesma me provando ali, do que da minha tese. Minha tese eu já sabia que tava, eu só queria me livrar daquilo, eu já sabia que tava pronto. E aí, defendi minha tese e tal, fui aprovada. E aí é interessante, uma curiosidade interessante pra contar pra vocês aqui. Quando existem os semestres aqui, né? O Spring e o Fall. Quando você defende, você pode defender, por exemplo, no começo do Spring, em janeiro. Não é igual no Brasil, que você defende, você, tô livre, vou pra minha casa. Não, você continua fazendo parte do semestre. Você só se gradua, você só termina o seu doutorado no final do semestre. Sei que no Brasil defendeu, assinou sua tese lá e tal. Pronto, você já pode começar a processar o seu diploma. Aqui não, aqui o semestre acaba em maio e em dezembro. E o Summer acaba em... Quando que o Summer acaba? O Summer acaba no final de julho. Então, você tem essas 3 datas aí, você tem que continuar trabalhando no laboratório, vindo trabalhar normal, como se você não tivesse nem defendido. Tanto é que eu defendi, acho que uns 2 dias depois eu já tava lá trabalhando de novo. A Sarah também defendeu, passou um pouco, tava lá trabalhando de novo, porque você ainda faz parte da universidade, do departamento, de tudo. E, né, vai saber se o seu orientador não vai lá e vai falar, essa daí para de trabalhar, cancela o diploma dela aí, para de fazer o diploma dela. Vai saber, né, a gente sempre tem esses medos. Bom, enfim, então, fico aí pra vocês todas as etapas de um doutorado.
nos Estados Unidos. Esse vídeo tá muito grande, mas eu ainda vou mostrar pra vocês aqui meu histórico escolar, com todas as disciplinas que eu fiz. Eu vou finalizar aqui agora e vou abrir meu computador e mostrar meu histórico escolar. Ou vou mostrar aqui pelo telefone, vou ver. E quem quiser ver, fica. Quem não quiser, já sabe já sabe tudo aí que precisa pra fazer um doutorado, já sabe o que esperar, já sabe que tem que baixar o Graduate Handbook e vai vir pra cá e vai ser só sucesso, não vai ficar desesperado, perdido igual uma barata tonta, que nem eu. Bom, queria ter mostrado pra vocês do meu telefone, mas não consegui gravar com áudio. Bom, então, esse daqui é o meu histórico oficial, real, oficial, como vocês podem ver aqui. Vou mostrar pra vocês rapidinho, só as matérias que eu fiz, pra vocês verem que tudo que disse, né, naquele vídeo é real. Aqui vocês veem que tem o meu bacharelado na Federal de Uberlândia e tem o meu mestrado, já tá incluído aqui na Federal de Uberlândia, e o meu PhD na LSU. Um negócio aqui na minha tela. Bom, aí o primeiro semestre, como eu falei, fiz só o inglês, uma matéria de Insect Biology, depois eu fiz a matéria de genética molecular, que eu falei para vocês que tinha que transformar uma bactéria. Fiz inglês, fiz Speaking English, fiz esses créditos de pesquisa aqui e a estatística experimental. Ó, para vocês verem que o inglês, ele é só aqui o pass e o not pass. Aí eu tirei um A em biologia molecular e o meu B em estatística. Aí depois eu terminei o meu inglês nesse semestre aqui. E foi o semestre que eu fiz as 5 matérias. As 5 matérias que eu fiz foram biologia, insect pests in the US, insetos pestes nos Estados Unidos, biologia, controle molecular, não, biological control, controle biológico, ecologia de população e melhoramento de plantas. Veja bem que cada matériazinha valia pouquíssimos pontos, pouquíssimos créditos. Eu já tinha acumulado 26 créditos, mas eu já tinha feito 38 créditos, só 26 que estavam sendo contados aí. Depois eu fiz essas 2 matérias que eram obrigatórias, taxonomia e entomologia geral. E aí depois eu fiz o meu primeiro seminário, tópicos especiais. Fiz a minha última matéria, que foi essa daqui, foi a última matéria que eu assisti aula, que é resistência de plantas a insetos. Veja bem que eu sigo aqui muito bem. Aí fiz a de ensinar, que é a de teaching, e fiz o meu último seminário do meu último semestre. E aí passei no meu General Exam no dia 29 de junho e defendi a minha tese com sucesso no dia 25 de junho de 2018. Aqui tem o nome da minha tese. Veja bem que a LSU contou que eu fiz 108 créditos, mas na verdade eu fiz 168 créditos. É muito crédito, gente. E aí acabou. The end. Isso aí, só para vocês verem como que foi a minha trajetória. Isso aqui, eu falei isso tudo para vocês em menos de 5 minutos, mas isso aqui foi a minha vida. Foram 4 anos da minha vida.